Boa tarde, sexto ano. Vamos então dar continuidade às nossas aulas de história. Nós estamos falando sobre as civilizações do Oriente Próximo e começamos falando sobre as civilizações mesopotâmicas. Nós falamos em aulas passadas que nós não podemos chamar apenas de civilização mesopotâmica porque muitas civilizações passaram por aquela região. Nós vimos que era um lugar muito cobiçado por estar ali entre rios, ser um lugar fértil. Por isso, muitas civilizações atacaram aquela região para conseguir esse território. Então nós tivemos ali sumérios, tivemos acadianos, tivemos amoritas, tivemos caldeus, assírios, babilônicos. Então esse povo todo que passou por ali deixou uma marca na Mesopotâmia, né? E nós vimos que muitos deles foram subjugados pelos outros, porque estavam ali no momento de conflitos internos, e também era aproveitado o momento em que o rei morria, e aí os invasores aproveitavam esse momento para atacar, né? E hoje vamos falar sobre a religião mesopotâmica, tá bom? Então aí você vai pegar o seu livro, vai abrir na página 73, lá no finalzinho da página, onde começa a falar sobre a religião mesopotâmica. Bem, gente, a primeira coisa que nós temos que saber sobre a religião mesopotâmica é que eles eram politeístas. O que significa ser politeísta? Politeísta é aquele que adora vários deuses. Então, os mesopotâmicos eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Como a maioria das civilizações antigas, eles acreditavam que as divindades estavam ligadas aos fenômenos da natureza. Então, os deuses deles eram relacionados a fenômenos da natureza. Então, havia um deus relacionado à chuva, à guerra, apesar da guerra não ser um fenômeno natural, né? Mas relacionado à guerra, relacionado ao sol, à lua, então o deus da colheita, da fertilidade. Então tudo isso eles achavam que era interferência dos deuses na vida deles, por isso eles faziam um deus para cada situação referente a fenômenos naturais e do cotidiano também. É aí que entra a questão da guerra, né? Então eles eram politeístas e eles construíam, muito parecido com a questão dos egípcios, eles construíam pirâmides. Não sei se dá pra ver, porque minha pirâmide é bem grande, né? Eles construíam pirâmides. Só que a pirâmide deles era diferente. A gente até falou um pouco na aula passada. Porque a dos egípcios, ela era bem triangular mesmo e bem reta por fora, né? Já a dos mesopotâmicos, era um nome, era zigurate, né? Como nós falamos na aula passada. E ela era cheia de escadarias por fora. Outra diferença que eu acho até comentei com vocês já, é que a pirâmide, para os egípcios, ela tinha só uma função, que era guardar o corpo e os pertences dos faraós e das pessoas muito ricas da sociedade, para que no além-vida elas pudessem retomar todas as suas coisas, né? Então ela não era utilizada no dia a dia, a pirâmide egípcia. Já o zigurate, que era a pirâmide mesopotâmica, ela tinha uma função social do cotidiano, né? A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Eles guardavam mantimentos lá, faziam observação dos astros, faziam coleta de impostos, né? Alguns reis, alguns pateses moraram lá. Então era um lugar que tinha uma função ativa na sociedade, tá bom? Em relação também, fazendo um comparativo aqui entre a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia, quando os mesopotâmicos eles iam enterrar, digamos assim, os seus mortos, eles não tinham todo o cuidado que os egípcios tinham. Eram celebrações bem diferentes, tá? Mas uma coisa que tem parecida em relação a isso é que quando um rei, um patese, morria, todos os seus servos e toda a corte tinha que morrer também. E a gente fica assim, nossa, mas gente, as pessoas sabiam que quando aquele rei morresse, elas teriam que morrer, ainda assim elas queriam ser servas do rei. Gente, os servos, a corte, as pessoas que viviam ali ao redor do rei, eles viviam muito bem. Então essas pessoas acreditavam que valia a pena, entende? Até porque os reis eles viviam bastante tempo. Então eles acreditavam que valia a pena, mesmo que quando o rei morresse, essas pessoas também tivessem que morrer, valia a pena para ter todos os benesses, todos os benefícios de ser alguém da corte.
tem alguém que tem muitos privilégios, né? Que tinha muitos privilégios. E aí, algumas pesquisas mais recentes descobriram que a gente pensava antes que esses servos, essas pessoas que viviam ao redor do rei, quando o rei morria, a gente pensava que eles tomavam algum tipo de veneno para morrer, né? Mas algumas pesquisas recentes desvendaram, né, através de corpos que foram encontrados, eles perceberam que essas pessoas elas não morriam por envenenamento, mas encontraram no crânio de todos os corpos que foram encontrados, encontraram uma marca, né, um furo, o que indica que essas pessoas elas foram apunhaladas na cabeça por algo pontiagudo, talvez uma adaga, uma lança, não se sabe. Então não era uma morte menos dolorosa como a gente pensava, né? Que era uma morte assim rápida. Não, essas pessoas elas tinham a cabeça perfurada e aí sim elas morriam. E uma curiosidade também em relação a isso é que os corpos eles eram bem adornados, principalmente as mulheres elas eram bem enfeitadas, colocavam uma roupa assim bem elegante nelas e elas eram enterradas para servir ao rei no além-morte, porque os mesopotâmicos também acreditavam na vida após a morte. Só que algumas pesquisas indicam que, diferentemente de outras civilizações, os mesopotâmicos não acreditavam que seria uma vida luxuosa, uma vida muito boa. Acreditavam que a vida seria triste, no além-morte, né? Claro que a gente não pode chegar a um consenso sobre isso, né, gente? Vocês lembram que a gente falou lá na escola ainda sobre fontes históricas. A gente vai reunindo dicas, reunindo pistas e vai tentando montar o quebra-cabeça, mas não podemos bater o martelo e dizer, foi exatamente isso, porque às vezes uma outra pista que é encontrada alguns anos depois vem e desconstrói aquilo que nós pensávamos que era verdade, né? Então, até o momento, acredita-se que para os mesopotâmicos, a vida após a morte não era algo que eles queriam muito, não era algo que eles viam como algo bom. Eles achavam que seria uma vida de tristeza, de amargura, depois da morte, né? Então, até aqui nós já vimos, assim, muitas coisas interessantes em relação aos mesopotâmicos e a religião deles. Lembrando que a religião naquela época, gente, ela estava envolvida em tudo. Com a política, com a matemática, com a astrologia, com tudo, tá bom? A religião, hoje, ela é muito importante, mas naquela época, ela era, assim, a base da sociedade, tá bom? Então, quando a gente fala da religião, nós estamos falando também de política, porque envolve tudo isso. Estamos falando também da matemática, da astronomia, porque tudo isso estava relacionado, tá? E aí, por exemplo, quando a gente fala aqui dos zigurates, né? Era um templo religioso, mas também servia a obrigações políticas, a obrigações econômicas, tá? Os zigurates, gente, eles eram feitos de argila. Como a gente sabe, a argila não é um material muito resistente. Por isso que tem pouquíssimos vestígios dos zigurates hoje. Muitos não sobreviveram ao tempo, porque a argila é um material frágil, né? Tá? Os mesopotâmicos usavam muita argila, gente. Acho que era tipo assim, a matéria-prima deles para muita coisa. Eles usavam muita argila naquela época mesmo. Eles utilizavam para fazer até mesmo contenção das águas dos rios, usava para muita coisa. Só que assim, como a gente sabe, a argila não é um material muito resistente, então por isso não tem muitos vestígios das construções mesopotâmicas, tá bom? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso. Aí aqui na página 75 do livro de vocês vão responder a atividade na página 75 e 76. E aí eu vou querer chamar a atenção para vocês, porque aqui nessa página vai falar sobre um código muito antigo chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi o Patese, a gente já falou sobre isso, né? Que ele criou um código. Esse código é como se fosse um código assim, de leis civis, sabe? Então essas leis, elas eram bem duras do Código de Hammurabi, porque ele era tipo assim, de pagar o mal com o mal. Vocês vão perceber na leitura de vocês. Eu vou ler só o primeiro artigo. O artigo 200 diz assim: se um homem arrancou um dente de outro homem livre e igual a ele, arrancarão seu dente. Então a gente percebe aí que esse Código de Hammurabi era tipo um toma lá da cá. As consequências para os seus atos
vão ser ali, né, equiparadas. Se você fez algo ruim para alguém, essa pessoa tem o direito de fazer algo ruim com você também. Então vocês vão responder algumas perguntas sobre esse Código de Hammurabi. E aqui o nosso livro vai fazer uma comparação do Código de Hammurabi com a Lei de Talião. A Lei de Talião é um princípio que muitas pessoas conhecem, que prega que é olho por olho, dente por dente. O que significa ser olho por olho, dente por dente? Significa que se alguém fez alguma coisa no seu olho, você vai fazer alguma coisa no olho daquela pessoa. Se alguém fez alguma coisa no seu dente, você vai fazer alguma coisa no dente daquela pessoa. Nada mais é do que pagar o mal com o mal, né? Então, nosso livro vai trazer essa comparação pra gente do Código de Hammurabi com a Lei de Talião. E aí vocês vão responder algumas perguntas sobre este assunto, tá? E na página 77 e 78, vai falar um pouco sobre a escrita cuneiforme, tá? A escrita cuneiforme, gente, é um dos primeiros códigos de escrita da humanidade, certo? Lá dos Sumérios, e eram formas que eles faziam na argila. Lembra que a gente falou que não utilizava papel ainda, nem papiro, que o papiro já é mais pouco para frente. Eles utilizavam placas de argila para fazer a gravação, né, das palavras que eles queriam registrar. E aí eles registravam esses códigos. As letras não eram como nós conhecemos hoje, eram tipo códigos, símbolos, tá? E esses símbolos, eles eram marcados com um objeto que era em forma de cunha. Por isso que veio o nome escrita cuneiforme, tá? Aí vocês vão ler aqui na página 77 um pouquinho que vai falar sobre isso, que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? E vocês vão depois tentar fazer em casa. Quem tiver argila, não é obrigatório, porque eu sei que nesse período agora não tá dando pra sair de casa, tá comprando argila. Então não é obrigatório, é só quem tiver argila em casa. Tentar fazer aí uma placa de argila com uma escrita cuneiforme, tá bom? E não se preocupem que se não der pra vocês fazerem agora, quando nós voltarmos pra escola, vamos tentar fazer essas placas de argila, tá? Então ainda sobre a escrita cuneiforme, vocês vão fazer essa leitura, tá bom? Que é muito interessante, porque a gente precisa saber o que é a escrita cuneiforme, que era a escrita antiga, que eles não utilizavam lápis ou caneta, como a gente utiliza hoje, não utilizavam papel, mas utilizavam placa de argila e um objeto que parecia um estilete rústico, né, antigo, que era chamado de forma de cunha. E aí eles faziam a marcação dos símbolos. E aqui na página 78 vocês vão ver alguns desses símbolos, né, que nós chamamos de pictogramas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós tivemos muitas curiosidades, né, algumas até meio tensas, mas são fatos históricos que a gente precisa saber, né, gente? Até pra gente ter noção, assim, de como as pessoas se comportavam nos tempos passados, tá bom? E aí, como vocês podem ver, não é de hoje que a religião está envolvida na política e faz as pessoas cometerem coisas que a gente fica assim, nossa, mas isso não faz sentido. Mas porque a crença nos faz fazer coisas que para outras pessoas podem não ter sentido. Mas para aquela pessoa que crê, faz sentido, né? Então, fica essa reflexão aí pra gente ficar pensando no que nós cremos e se tem base bíblica realmente, tá bom? A gente não pode ser levado só pelo que as pessoas dizem, tá bom, gente? A gente tem que ver se está na Bíblia mesmo, tá bom? Então façam a leitura dessas páginas. Eu particularmente gosto muito desses assuntos, acho muito interessantes, muito relevantes, tá? Saber sobre a religião das pessoas da antiguidade, entender como elas se comportavam, entender esses códigos de lei de antigamente, né, que não se parecem em nada com os códigos de lei que nós temos hoje. Então tudo isso é muito importante a gente saber, tá bom? Aproveitem a leitura, façam a atividade. Daqui a pouco a gente vai corrigir no Zoom, tá? Beijo, muitas saudades de vocês. Tchau!